Salve, salve galera! É um prazer estar falando com vocês aí desse jeito, mas enfim, né? É uma maneira de a gente aliviar a nossa ausência e, sobretudo, matar um pouquinho das saudades, tá certo? Hoje eu vou lecionar, vou gravar aqui para vocês a aula 3 que está na página, a partir da página 63 da nossa apostila 1. E eu queria colocar para vocês que aqui é que a gente começa a falar sobre arte literária mesmo. A gente falou sobre leitura de imagens, a gente aprendeu que textos, na verdade, podem ser pichações, esculturas, quadros e também obras literárias. Esse momento é o momento em que a gente começa a falar com vocês justamente sobre esse conjunto de obras de arte aí, os textos literários propriamente ditos, e eles começam a ser trabalhados ali a partir da aula 3, né, que é o momento em que a gente começa a estudar as manifestações artísticas, cuja matéria-prima é a palavra. Então é agora que o bicho pega mesmo. E é interessante a gente perceber que hoje alguns de vocês até já devem ter o Kindle da vida, né? O iPad, por exemplo. Muito frequentemente hoje o pessoal não compra mais o livro, né, galera? Baixa o PDF, lê no iPad, compra o Kindle, lê um livro desses digitais e assim por diante. Então, gradativamente o livro acaba sendo substituído ou no mínimo tendo outras possibilidades, outros suportes da sua leitura. E é dessa imagem aí que a gente tem poesia de rua, você praça, acho graça, você prédio, acho tédio, é para mostrar justamente que a arte literária, às vezes, ela sai do livro e vai parar numa parede, né? A poesia de rua é um exemplo, a pichação, né, é outro exemplo de obra que a gente tem de considerar no contexto de arte literária. A gente também tem uma estante grande, cheia de livros, e ali naquele momento a gente percebe a existência do suporte mais comum quando o assunto é literatura. Justamente o livro ainda continua sendo o principal suporte. Cuidado para aquela imagem que vocês têm com o corpo, né, de uma pessoa pintado, poema sobre o corpo, tendo como suporte as costas de uma pessoa. Aquilo ali é muito importante. Ah, por quê, pessoal? Porque a definição de suporte é muito importante, né, galera? A definição de suporte a gente viu lá na aula 2. O que é o suporte? É o espaço, é o material em que a obra está inscrita. Então pode ser uma folha de papel? Pode, mas pode ser aí esse corpo, como a gente viu aquele poema ali, corpo é alado, corpo é sentido, corpo não é pecado, corpo não é proibido, fora do corpo não há salvação, corpo é santo, não é perdição. O poema escrito no corpo tem uma dupla significação. Isso é muito importante para a gente começar a perceber, entre outras coisas, a riqueza do texto literário que explora a palavra em toda a sua potencialidade, tá certo? Evoluímos daí, na página 64 a gente tem duas imagenzinhas ali, e nessas duas imagens a gente tem uma diferenciação muito básica entre os textos escritos em prosa, e aí texto escrito em prosa, basta você abrir o seu livro de biologia, onde vai aparecer uma definição de um determinado organismo, quem sabe um vírus, né? Mas você vai ver lá, vocês vão ver lá nessa definição um texto escrito em prosa, né? Às vezes dividido em parágrafos, às vezes quando o texto é muito longo, é um ensaio, vem dividido em partes, vem dividido em capítulos e assim por diante. E, por outro lado, o detalhe mais importante é essa subdivisão entre o texto em prosa e o texto em verso. O texto em verso, a gente tem naquela imagem ali o manuscrito de texto em verso, a voz de amor, a voz do amor do poeta Olavo Bilac. É importante vocês verem ali que naquele caso a gente tem um poema com uma, duas, três, quatro grupos de versos, quatro estrofes. Eu queria que vocês se ligassem aí, porque nesse primeiro momento, o que é importante a gente saber? É importante a gente memorizar o verso, que é a linha do poema, e a estrofe, que é o conjunto de versos. Geralmente, galera, um conjunto de versos é separado em estrofe para pular uma ideia.
Olha só como é parecido com o parágrafo. Existe até uma certa coincidência, existe até uma certa inter-relação entre essas duas formas de escrever. Então, a imagem do poema do Olavo Bilac, nota que nem dá para ler o poema, mas é para a gente perceber, para a gente se ligar a diferença do texto escrito em prosa para o texto escrito em verso. E a gente começa estudando as características desses textos escritos em verso. O verso é uma unidade de ritmo. Tá? Então, quando o cara canta lá para vocês, a gente brigou, ó, isso aí é um verso, é uma unidade de ritmo. Mandei ela embora, 5 sílabas poéticas, percebeu? Agora, se eu disser para vocês aqui, batatinha quando na, ó, a gente tem aí um verso escrito desse jeito, com essa extensão, para quê? Para valorizar justamente o ritmo. Tá certo? Então, 5 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas, não tem nada a ver com sílaba gramatical, depois a gente vai ver essa diferença. A estrofe forma um grupo de versos, tá? Um grupo de versos é formado pela estrofe. E como é que se chama esse cara? Porque muito frequentemente vocês vão botar lá nas respostas que vocês fazem para a prova de literatura, e o escritor falou isso, o autor falou isso, o poeta falou isso. Nada disso, tá? Nada disso. Quando eu estou comentando um poema, eu tenho que usar a terminologia, eu tenho que usar a palavra correta. Tem que ser muito correto na hora de escrever. Então, a voz do poema a gente chama de eu lírico, ok? Eu lírico. Agora, às vezes também pode aparecer eu poemático e pode aparecer também enunciador, tá certo? O mais comum, eu lírico. Eu sempre vou usar com vocês a expressão eu lírico. Mais raramente vocês encontram eu poemático. E mais raramente ainda vocês encontram a figura do enunciador, que nada mais é do que a voz que se pronuncia, a voz que fala no poema. Como vocês já puderam perceber, 5 sílabas poéticas e 7 sílabas poéticas é uma medida muito comum. É um conjunto de versos muito comum, né? Não é à toa. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando cresce, põe a mão no coração. Aquelas batalhas de rima, eu adoro aquelas batalhas de rima. Geralmente os caras usam 7 sílabas poéticas, às vezes 5, às vezes migra 6, às vezes bota 9, mas muito frequentemente, gente, são 7 sílabas poéticas. Então esses são os versos mais comuns, professor? Não. 5 sílabas, 7 sílabas e 10 sílabas. Esses são os versos mais comuns em termos de extensão, em termos de número de sílabas poéticas. 5 sílabas poéticas, verso pentassílabo. 7 sílabas, verso heptassílabo. O que eu quero que vocês se liguem aí? Penta, 5, né, gurizada? Hepta, 7. Ó, só se ligar. E esses versos geralmente são chamados de versos redondilhos. Redondilhos menores quando tem 5 sílabas poéticas e redondilhos maiores quando tem 7 sílabas poéticas. Muito comum também é a medida das 10 sílabas poéticas, os versos decassílabos. Ainda que a gente considere esse tipo de verso o verso mais clássico, mas eu quero que vocês estejam atentos. Geralmente tem 5 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas ou 10 sílabas poéticas, ok? E aí outro detalhe que eu queria colocar para vocês também, para a gente estudar literatura, quais são as duas figuras de linguagem mais importantes, as duas figuras de linguagem de saída, para dar o start no estudo da literatura. Uma, a comparação, muito fácil. É uma analogia entre dois termos e a gente constrói essa analogia usando um elemento, uma palavrinha. Os olhos dela eram como estrelas. Percebeu? Tem como? Tem. Então é uma comparação. Tem igual a duas estrelas? Tem igual. Então, comparação. Tem tal qual duas estrelas? Tal qual. Semelhante a duas estrelas? Ó, comparação. Tem que ter uma palavrinha para estabelecer a comparação. E quando eu tiro? Os olhos dela são duas estrelas. Sumiu.
Sumiu, aí a gente não tem mais comparação, a gente tem a metáfora, outra figura literária fundamental. Como a gente já falou aquele lance para vocês sobre o número de sílabas ali, eu quero chamar a atenção de vocês para um exemplo de escansão de versos. É isso que eu estou colocando aí para vocês darem uma olhada. Ó, peguei um quarteto. O que é um quarteto? 4 versos reunidos em uma estrofe. Juntei esse quarteto com ali a divisão, aquilo que a gente chama de escansão. Tá? É a divisão de sílabas poéticas do verso. Nota que não tem nada a ver com sílaba gramatical. E aí a gente vai perceber que esse aí é um exemplo de verso decassílabo, com 10 sílabas poéticas. Ah, por que tem 10 sílabas poéticas? Olha só, o ritmo, galerinha. Vocês têm que se ligar no ritmo. É o ritmo que vai dar a pista para vocês. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, delícia encante mais meu pensamento. Perceberam? Existe um ritmo muito marcado, e esse ritmo aí é conseguido através dessas sílabas poéticas, e da acentuação é que vai sair esse ritmo. Como vocês podem ver ali, muito frequentemente, quando a gente faz a escansão de sílabas poéticas, no final de uma palavrinha tem uma vogal e a outra começa com uma vogal, a gente junta. Porque ninguém fala assim, dê tudo ao meu amor. Ninguém fala assim. Todo mundo fala de tudo ao meu, ó, de tudo ao meu amor. Tá certo? Ou seja, final de palavra tem uma vogal, começo de palavra tem uma vogal, a gente junta isso e elas duas tornam-se uma só vogal de sílaba poética. Fica ligado nisso aí, porque isso é muito importante, tá? Esse conjunto de versos ali escandidos eu deixei ali para vocês darem uma olhadinha. E se vocês perceberem, na última sílaba, atento, tanto, canto, mento. Perceberam? A última sílaba acentuada está ali negritada. Ou seja, eu quero que vocês aprendam a contar os versos até a última sílaba tônica, a forte. Até a última sílaba tônica do verso. Tá certo? Se for uma paroxítona, a tento, ó, é paroxítona. Ah, o que é paroxítona? Muito fácil, muito fácil. Pé é oxítona. Pó é oxítona. Por quê? Pô, o acento tônico vai na última palavra. Sabiá, palavra oxítona. Agora, quando é paroxítona, a gente sempre come a última sílaba, porque ela fica tão fraquinha, que fica sumida ali, tá certo? Esse aí é o segredo para a gente fazer a escansão. E um outro detalhe, não menos importante, é o esquema de rimas dos versos. Agora a gente está vendo o soneto completo, o poema completo do Vinícius de Moraes, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu quero que vocês percebam bem, no conjunto de estrofes que a gente tem ali, a dinâmica das rimas. A palavrinha do primeiro verso, atento, rima com pensamento, rima com momento e rima com contentamento. Tá certo? Ótimo. O que vocês vão fazer lá em atento? Coloca a letrinha A. Atento rima com pensamento. Coloca a letrinha A em pensamento. Atento e pensamento rimam com momento. Coloca a letrinha A em momento. Contentamento rima com momento, pensamento e atento. Coloca a letrinha A. Percebeu? É muito simples. Esquema de rimas é muito barbada. O que eu tenho que fazer? A cada verso eu seleciono a palavrinha final, vejo com qual outro verso essa palavrinha final rima e vou montando o esquema de rimas.
tanto, no segundo verso, por exemplo, vai rimar com encanto. Então a gente tem gente tem B, tanto, B, encanto, A, de novo, de pensamento. Ou seja, tem A, B, B, A. Se a gente for ver momento, A de novo. Canto, B de novo. Pranto, B de novo. Contentamento, A de novo. A, B, B, A, B, B, A. Percebeu? Os dois quartetos seguem o mesmo esquema de rimas. Agora vamos lá para o terceto. Tem 2 tercetos no final, 2 estrofes, 3 versos em cada estrofe. O que a gente percebe ali? Procure não rima com atento, não rima com pensamento, não rima com canto, não rima com pranto. Procure tem que ser outra letrinha. C. Vive também não rima com procure. Tasca-lhe um D ali. Ama não rima com procure, não rima com vive, não rima com contentamento, não rima com canto. Tasca um D ali. A, B, B, A, B, B, A, C, D e E. Agora, tive rima com vive. Eu vou botar D. Chama rima com ama. Vou botar E. Dure rima com procure. Eu vou botar C. O esquema de rimas desse soneto, desse poema de Vinícius de Moraes: ABBA, ABBA, CDE, DEC. Percebeu? Fácil. É muito fácil. Isso aí é uma coisa que não dá para vacilar. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que a gente tem ali então, tá certo, galera? O texto, tem um texto para as questões de 1 a 3, então é barbada. A gente lê o texto, depois a gente interpreta, vê o que eles estão pedindo para a gente fazer. Então, ok. Dá uma sacada aqui no ritmo, ó. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Nota que esse ritmo é o ritmo do canto de guerra, então é pra gente ficar imaginando, viajando, que tem tambor e tal, esse tipo de coisa, tá? E o verso é um verso mais curtinho, né? Pô, se a gente for analisar ali, o verso é um verso mais curto. Aí a primeira coisa que se pede é para a gente fazer a escansão, a divisão das sílabas poéticas da primeira estrofe do poema de Gonçalves Dias e indicar qual é que é o tipo de verso que é utilizado pelo poeta. Tá? Então, meu canto de morte. O T a gente já sabe. Palavrinha paroxítona no final do verso. Corto o T. Não considero. Ah, por quê? É átona, pessoal. Morte. Ó, é átona, tá? Então, meu canto de mor. Guerreiros ouvi. Agora vai até o final. Guerreiros de 100. De 100. O do. Corto. Da tribo tupi. O tupi. Qual é que é o padrão de sílabas que eu tenho aí, gurizada? 5 sílabas poéticas. Como é que se chama esse padrão? Então aqui a gente tem a primeira perguntinha. Vamos para a segunda. Faça o esquema de rimas da segunda estrofe do poema. Pujante eu vou ter que pegar e colocar uma letra A. Certo? Errante, letra A. Inconstante, letra A. Nasci, letra B. Forte, letra C. Norte, letra C. Morte, letra C. Ouvi, aí tem uma letra que já apareceu. Letra B, tá certo? Qual é que é o esquema de rimas que dá aí? Isso aí é com vocês, vocês fazem lá, tá certo? Agora vem uma questãozinha que é uma questão bem interessante, porque ela cobra de vocês interpretação do texto, né? A gente vai ter que ler o texto e considerar. E aí a questão pede o seguinte: há na primeira estrofe do texto algumas metáforas que caracterizam a personagem que fala no poema. Identifique essas metáforas e explique o que revelam sobre o enunciador. Tá? É muito simples, tá? Da tribo pujante que agora anda errante, da tribo pujante que agora anda errante, né? Qual é que é a metáfora que tem ali?
Esse filho do norte é o quê? É um indígena, é um índio. Então, em primeira pessoa, o eu lírico é um indígena, o eu poemático é um indígena. E esse indígena está fazendo o quê? Cantando o seu canto de morte. É barbada, né? Não é muito difícil, tá certo? Queria deixar para vocês aí as tarefas do livro-texto, tá? A tarefinha mínima, ler o resumo da aula, né, que vocês têm em casa, fazer os exercícios de 15 a 19 e também mandar bala naquela tarefa complementar aí, já que a gente está com tempo extra, né, já que a gente está tendo tempo extra, queria que vocês se ligassem ali também naquela tarefa complementar, dei uma avaliada, acho bem interessante. E de quebra também o exercício 3 da sessão rumo ao Enem. É só isso, professor? Não era só isso, não. Queria que vocês também assistissem a uma videoaula que eu tenho 3 minutinhos só, justamente sobre esse aspecto da versificação, da interpretação do poema, que esse é um dado muito importante. A gente tem que ver como que o poeta escreveu e a gente tem que ter capacidade também de perceber como é que esse poema foi elaborado, tá? Então, basicamente, o sentido e a forma. E aí tem uma aula sobre versificação minha no YouTube, no meu canal, Professor Deschamps, Canção Mínima, Literatura e Geografia, uma videoaula do Professor Deschamps, tá? Acessem lá e bons estudos para vocês. Até mais, meus queridos.